Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Mais uma vez para a gente falar um pouquinho agora para a preparação do Enem. Na verdade, a nossa primeira aula de 2021, falando um pouquinho sobre o Enem 2021, com dicas fundamentais, correção de exercícios, muita coisa legal. E a aula de hoje, na verdade, umas dicas que eu vou dar para vocês, vocês vão entender o seguinte, como é que deve estudar para o Enem. Isso é uma questão muito importante. As pessoas ficam assim, mas às vezes se matam, falam de uma série de coisas que nada disso vai cair no Enem. Então vocês vão aprender a partir de hoje, e a gente vai fazer uma série de vídeos até a prova do Enem, como estudar para o Enem, quais são as matérias fundamentais, como é que são as questões. Vamos falar um pouquinho da geografia. Hoje vocês estão vendo o Roberto, professor Roberto Stabile, professor de geografia. A gente vai falar de alguns assuntos bem importantes, principalmente relacionados e como eles caem no Enem. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como é que é o meu trabalho com o INEP, mostrando um pouquinho das questões, mostrando um pouquinho dos elementos fundamentais para isso. Para isso, peço a vocês, é claro, sempre que aproveita lá para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar lá o joinha pra gente. Por quê? Tem muita coisa legal aqui, muita preparação. Tem Seja, tem Sisu, tem ProUni, tem FIES, tem muita coisa legal aqui. E aí quase que eu quebrei agora, tão animado que eu quase quebrei aqui o microfone. Bom, galera, olha só a arte que eu fiz para vocês. Bom, tá aqui. O que a gente vai falar hoje, Roberto? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população. E aí, Roberto, mas como é que isso cai no Enem? Né? Como é que essa habilidade é transformada numa questão do Enem? E é isso que vocês vão aprender. A partir de hoje, bem rapidamente, a gente vai tentar trazer alguns vídeos bem interessantes, porque a gente não pode passar muito tempo, senão a galera não vê, né? Mas como é que isso cai no Enem? Porque a gente vai ter vídeos dessa forma, eu vou ter aulas no quadro, por exemplo, e entre outros, porque a gente já tem isso aqui, uma série de correções de questões, nós vamos apenas trazer mais algumas coisas para vocês. Mas olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho da habilidade 8, e essa habilidade 8 fala sobre o que, literalmente? Ela fala sobre analisar. Roberto, por que você colocou em amarelo analisar? Porque esse nível de questão de médio para elevado. Como assim, Roberto? Então qualquer questão dessa, ela vai ser média, a dificuldade média ou elevada. É isso mesmo. A primeira dica para vocês é essa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a questão e qual o nível dessa questão. Roberto, todas as questões que você vai ter sobre isso é nível médio ou elevado? Sim, porque analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica de fluxos populacionais, à migração e no enfrentamento de problemas de ordem econômico, social, socioeconômica, tanto faz. E aí tem muita coisa legal para se falar sobre isso. A competência é a competência 2. É a competência das transformações dos espaços geográficos e produtos das relações sociais. E aí você tem geografia, sociologia, história. Ou seja, nessa competência, nessa linha de competência que eu vou mostrar para vocês como é que é isso, eu tenho essa habilidade 8, que vai falar sobre migração, sobre população, de uma forma geral. Mas olha só que legal que eu coloquei para vocês. Preste atenção. Tá vendo aqui, ó? Tirei duas reportagens agora, atuais. Roberto, como é que é a atualidade na prova do Enem? Vou falar para vocês como é que é. Novamente, eu quase quebrei o controle aqui. Na verdade, o microfone. Vou mostrar para vocês como é que é. Habilidade, eu volto. Atualidade, ela é uma questão que a gente tira um pouquinho do Enem. Muita gente fala assim para mim, não, o Enem cai muito atualidade. Esquece, galera. Esquece mesmo. Essas questões são atuais hoje. Mas elas estão muito relacionadas com a questão populacional. Por isso que eu coloquei elas as duas. Olha só que reportagens legais. E como é que você monta uma questão? Eu monto uma questão tirando reportagem, tirando texto do livro, tirando revistas, tudo isso. Tudo isso é assim que se monta uma questão para o Enem. Então lá, no auge da pandemia, Sudeste tem mais mortos do que nascimentos em abril. Apontam dados de cartórios. Aí ele bota lá, déficit populacional. Opa, eu poderia usar isso. Eu pego um pouquinho do texto lá da reportagem e coloco isso para falar um pouquinho sobre a questão do déficit populacional, da taxa de mortalidade sendo maior que a taxa de natalidade. Mas eu já vou dar uma dica para vocês bem interessante. Primeira dica importante para vocês é o seguinte, olha, você sabia que alguns países no mundo já tem isso? A Alemanha, por exemplo, passou por isso durante alguns anos. Tá? Por quê? A gente está falando só de natalidade e mortalidade. São índices fundamentais. E aí você pensa, por quê? Porque é importante você entender como é que está a natalidade do seu país. As taxas de fecundidade. Como é que é essa nota de corte de filhos por mulher, por exemplo? Quantos filhos uma mulher tem que ter para a população crescer normalmente? Já vou te adiantar, 2,1 filhos por mulher. Então,
Isso é bem interessante. No Rio Grande do Sul também teve isso. E eu chamo a atenção porque, Roberto, você já falou, e aí em outros vídeos, que regionalização do Brasil, se eu coloco uma questão muito regional, essa questão pode facilitar para alguns. Sim, essa não é uma questão regional. Por quê? Eu falei do Sudeste e falei da região Sudeste, do Rio Grande do Sul. Todos esses dois elementos são fundamentais, eles estão estruturados para quê? Para que eu comece a pensar sobre o déficit, né, o déficit populacional no Brasil, de uma forma geral. Então não é específico, só quem mora no Rio Grande do Sul sabe disso. Não. Só quem mora no Rio Grande do Sul, só quem mora na região Sudeste sabe disso. Não. É um assunto que está relacionado ao Brasil de uma forma geral. E aí eu queria mostrar para vocês assim, a tendência dos últimos anos do Brasil, que é questão certa no Enem. Certíssima no Enem. Então, se você colar aqui no canal, você vai gabaritar geografia e ciências humanas, você vai muito bem. Porque olha só, a gente fala tanto de geografia como da sociologia de uma forma geral. Olha só, vocês já viram isso, pirâmides etárias. Base da pirâmide são os jovens, o meio da pirâmide são os adultos e o topo da pirâmide são os idosos. Pirâmide do Brasil é mais ou menos em, vamos lá, 1970 e a pirâmide brasileira em 2010. E aí eu botei embaixo 2020 e 2030. O que aconteceu? Roberto, estamos passando pela janela demográfica ou bônus demográfico. O que é isso? Tá? É quando você tem a população economicamente ativa maior do que o somatório das inativas, que são jovens e idosos. Na verdade, o contexto onde você tem mais gente proposta ao mercado de trabalho do que propriamente aposentada ou fora do mercado de trabalho. Cai isso sempre, Roberto? Cai. Principalmente essa transição demográfica. Se você analisar as duas pirâmides, olha só a quantidade de jovens que eu tenho em 1970 e quantidade de jovens que eu tenho em 2010. A tendência dos jovens hoje é mais ou menos isso mesmo, 25%. O que mudou mais foi os idosos, que saiu de 3,7% para 6,9%. E hoje está por volta de quase 10%. E é o que a tendência é aumentar ainda mais quando a gente estiver envelhecendo, porque há um envelhecimento populacional. É só a gente olhar a taxa de expectativa de vida, que a tendência é o quê? Aumentar cada vez mais. Então, primeiro, o bônus demográfico é um período único. Vocês estão vendo aí a observação que eu fiz, o bônus só acontece uma vez, onde você tem uma população adulta, economicamente ativa, maior do que idosos e jovens, fazendo com que eu tenha uma percepção de crescimento econômico, investindo em qualificação da mão de obra, investindo em emprego, para que o país cresça. Entretanto, nós passamos por alguns problemas, inclusive a pandemia, né? Isso tudo influencia diretamente esse desenvolvimento. Ainda temos alguns anos ainda, mas a tendência é que eu tenha um crescimento da população idosa e essa população jovem cada vez tende a se estabilizar nos 20 e poucos %. Cair mais difícil. Nós sabemos muito bem que existe uma diferença de natalidade no Brasil. Então, isso é claro que pode afetar um pouquinho. A gente pode crescer um pouco mais, diminuir, depende muito da situação socioeconômica brasileira também. Então, importantíssimo a gente analisar isso. E aí eu trouxe mais uma coisa, porque sobre essa habilidade a gente vai falar de muitas outras coisas. Vamos falar de imigração, de saída. Por exemplo, vocês acham que sai mais gente do Brasil ou chega mais gente do Brasil? Imigrantes. Saem mais pessoas do Brasil ou chegam mais pessoas? Como é que está esse saldo migratório? Antes da pandemia, vamos esquecer a pandemia. Antes da pandemia, saía mais gente do Brasil do que chegava. Mesmo o Brasil recebendo bastante refugiados ou imigrantes, etc. Ou seja, isso também é um fator importante, mas isso a gente vai falar numa outra aula. A ideia é falar sobre isso numa outra aula. Bom, e aí passamos um assunto que tem relacionado com essa janela demográfica, com esse bônus demográfico, porque é isso que eu quero mostrar para vocês, como isso cai na prova, porque olha só a outra reportagem que eu trouxe para vocês. Entenda como a China passou da lei do filho único para o incentivo à natalidade. Em 1979, e aí está lá, ó, entra em vigor, olha só o gráficozinho que a gente tem aqui do lado, com a taxa de natalidade, com a taxa de fertilidade da China, se compara dos outros países. Então a China, em 1979, passou a ter a lei do filho único em vigor. E o que aconteceu agora, né, já no século XXI, 2016, se não me engano, 2015, 2016, e agora, né, acabou a lei do filho único. Olha, as mulheres podem ter mais filhos. Sabemos que quando ela entra no século XXI, com esse boom da China,
a lei do filho único já estava mais flexível, tá? Sabemos que no início, na década de 80, não. A gente não tinha nem informações sobre isso. Principalmente a China era muito mais fechada. Mas com a abertura de Xiaoping em 79, o processo relacionado à produção se abriu para o mundo gradativamente e a China hoje é muito mais aberta, tá? E, consequentemente, o que a gente passou a ter? Passou a ter um perfil mais relacionado, é claro, às mulheres, tendo a necessidade de repente, mais filhos, etc. Então, você não cumpria a rigor, apesar de a China ser um país com maior número de penas de morte, assim, o país que tem mais mata por pena de morte, depois vem a Arábia Saudita, mesmo assim, os números populacionais chineses, né, não cresceram tanto como se imaginava, tá, com a lei do filho, com o fim da lei do filho único. Ela ficou mais flexível. E aí você acha que a mulher passou a ter mais filhos? Tipo o seguinte, olha, galera, tá liberado ter filho, tá? Então, em vez de ser um só, pode ser uma cabeçada, posso ter 5. Pô, beleza, vamos fazer filho agora. Nada disso. Olha só o que aconteceu, olha o gráfico. A China é o amarelo, então há uma queda brusca na China, tá? E ela fica abaixo dos Estados Unidos, mas ela fica abaixo de 2. Como eu falei para vocês, 2.1 é a linha de corte. É quando eu tenho o número de filhos para a população crescer normalmente. Hoje, em 2021, esse número na China deve estar batendo 1.7, 1.6 por aí, que é um número bem próximo do Brasil. O Brasil é 1.74. Consequentemente, olha só os gráficos populacionais da China que voltaram, tá? Por isso que eu botei pirâmide etária. Pirâmide etária voltou a ser a moda, que nem moda de vestido, isso mesmo. A moda da pirâmide etária voltou. E olha só o que acontece na variação das pirâmides etárias. Tá? Década de 90, 2017, aí você já entra mais à frente, por exemplo, até 2100, 2050, se eu não me engano, e 2100. Olha só o que vai acontecer com a China. E aí a pergunta, por que a China está incentivando a natalidade? Pô, a China não consigo entender a China. A China, primeiro, proíbe todo mundo de ter filho, só pode ter um. Tem uma série de questões. Depois, a China passa a ter uma outra posição falando o seguinte, olha, agora você pode ter filhos. Fique à vontade, vamos fazer filho. E sabe que eu vou contar um detalhe para vocês? A China está tentando cobrar impostos para as famílias que têm menos filhos, que não têm filhos, ou só tem um filho. Ou seja, se você é chinês, claro, tem um filho somente, ou não tem nenhum, espere que daqui a pouco você pode estar pagando imposto por não ter filho. E qual é o grande medo da China? Foi a outra pergunta que eu coloquei aí. Adivinha? A falta de mão de obra. Ou você acha que as indústrias foram para a China por quê? Pela questão da China hoje investir muito em tecnologia, os doutores da China, né? A China está investindo muito em educação e pesquisa, a China tem matéria-prima, a China tem infraestrutura, a China tem fonte de energia, principalmente na Manchúria, usa carvão mineral, entre outras fontes, inclusive fontes mais limpas. No entanto, a China também tem uma mão de obra muito barata. Só que a competição da China com os Estados Unidos, hoje, vem fazendo com que algumas empresas saiam da China. E vão para onde essas empresas? Para a Índia. Porque a Índia continua tendo um crescimento populacional maior do que a taxa de corte. Consequentemente, você vai ter mão de obra na Índia ainda. E na China? Olha lá, na frente. Eu acho que não vai ter mão de obra suficiente, não. O envelhecimento populacional chinês vai acontecer, sim. E aí a economia chinesa pode começar a passar por problemas. O contexto, galera, é esse. E essas reportagens, esses gráficos, são esses que literalmente caem na prova. São essas reportagens que a gente coloca na prova do Enem. É por isso que eu estou querendo colocar para você o seguinte. Até a prova do Enem, até lá novembro, dezembro, você vai ter toda a estrutura para conseguir passar nesse Enem e gabaritar a geografia, isso sem problema nenhum, mas ajudar muito nas outras matérias, porque você vai aprender a fazer questão. Como é que você vai aprender a fazer questão? Olha só, que importante. Bom, viu aí? Essa é uma questão de 2019. E aí, como ela tem muito a ver com a matéria que nós falamos agora? Primeiro, o seguinte,
Uma primeira dica fundamental que a gente vai falar depois num vídeo bem atrativo para vocês. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Foi o que a gente viu no Brasil lá. Ou seja, você vai ter, hoje no Brasil, tem 10% de idosos, 25% aproximadamente de jovens e 65% de adultos. E essa galera que vai manter a economia forte. E olha só o comando da questão. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a. Galera, é muito comum a gente completar a frase. É muito comum isso. A ação estatal, tá? E aí, a ação estatal já tem que pensar assim, opa, eu li a questão, tem que matar assim. Opa, é o Estado que tem que fazer. É o Estado que tem que fazer isso. Que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico. É o estímulo. Eu tenho que estimular o quê? Para essa população ativa trabalhar, ganhar dinheiro e o Brasil para frente. Atração de imigrantes? Galera, opa, calma aí. Mas eu não estou falando que a minha população já não precisa atrair imigrante. Elevação da carga tributária, se eu aumentar os impostos, a população não vai desenvolver. Qualificação da mão de obra. Será que é isso? Será que eu tenho que incentivar a qualificação da mão de obra? Vamos pensar. Bom, admissão, essa é muito engraçada, admissão de exilados políticos. A gente coloca muitas vezes isso como um distrator. O que é o distrator, Roberto? É aquela resposta que não é a correta, mas que vai ter a ver com o que a gente colocou. E concessão de aposentadorias, ou seja, eu tenho que dar mais aposentadorias para a população crescer. A letra E não fala nada com o texto, por quê? Porque eu já falei que o número de idosos não é alto. Então não tem que concessionar a aposentadoria. Eu tenho que fazer com que a população adulta cresça, evolua. E para a população adulta evoluir, olhando o texto, analisando o texto, só tem uma coisa. Certamente é a qualificação da mão de obra. A resposta correta é a letra C. Então, galera, tudo que a gente falou aqui bem rapidamente, né, na verdade, nem 20 minutos de aula, a gente já conseguiu fazer e matar uma questão olhando simplesmente, tem várias outras. Então a gente vai botar um especial só de questões para vocês terem toda essa análise. Tá bom, galera? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês comecem a entender isso, porque certamente, até lá o Enem, vocês vão entender tudo. Não só tudo, mas vocês vão para a prova muito bem preparados. Então, galera, por isso que eu peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente que vai dar tudo certo e vocês vão se dar muito bem na prova do Enem. Galera, um grande abraço, até a nossa próxima aula ou ao nosso próximo vídeo.